O vídeo de hoje do canal do Nicola traz 4 informações importantes para você. A primeira delas, Tite pode pedir demissão, mesmo em caso de conquista da Copa América nesse domingo. A segunda diz respeito a Romero, o que levou o Corinthians a impedir que o Romero disputasse qualquer jogo pelo time em 2019. Vou falar também sobre quem vai pagar os quase 13 milhões de reais pela compra de Raniel no São Paulo. E para fechar, vou te dizer quem é o atacante que já disputou Copa do Mundo no Brasil, que foi oferecido ao São Paulo e acabou recusado por causa de problemas físicos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar um monte de informação para você, queria pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho. Já são quase 200 mil inscritos em pouquíssimo tempo do canal do Nicola. Só tenho a agradecer, mas não custa também pedir para você se inscrever, dar o like e acionar o sininho para ser notificado. Bom, a primeira informação do vídeo de hoje diz respeito a Tite. É que nessa quinta-feira surgiu como uma bomba a notícia de que Tite pode pedir demissão depois da final da Copa América, mesmo no caso de título da seleção brasileira. Ouvi um monte de gente para tratar sobre o assunto. Antes de gravar esse vídeo, coisa de 5 minutos atrás, estava trocando mensagem com um jogador que disputou a Copa do Mundo passada sob o comando do Tite na seleção brasileira. Também conversei com um membro atual da comissão técnica do Tite, com um ex-funcionário da CBF, com um empresário, com gente do staff dele, para entender o que há de verdade em relação a essa possibilidade. E todas essas pessoas com quem eu conversei foram categóricas em afirmar que duvidam da possibilidade de Tite pedir demissão em caso de conquista do título da Copa América. Eles alegam que o Tite preza demais por esse emprego e entende que tem boas chances de conquistar a próxima Copa do Mundo em 2022. Primeiro porque já tem a experiência de uma Copa, depois porque vê ótimos talentos surgindo no futebol brasileiro, agregados a jogadores experientes que seguem em grande nível, como Daniel Alves e Thiago Silva, só para citar 2 casos. Então, se na segunda-feira, mesmo em caso de conquista de título, o Tite pedir demissão, ele certamente vai causar uma enorme surpresa em gente muito próxima dele. Ao longo de toda a quinta-feira, esse assunto não foi debatido entre os membros da comissão técnica. Essa garantia me foi dada por um cara que trabalha ao lado do Tite no dia a dia da seleção por causa da Copa América. Por conta de toda a repercussão, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, se apressou em dizer que, independentemente do resultado de domingo, manterá Tite. Aí eu já me dou o direito de desconfiar dessa afirmação. Imagina o tamanho da decepção nacional em perder um título da Copa América contra uma seleção peruana, a mesma que tomou 5-0 do Brasil nessa mesma edição do torneio. Diante desse cenário, não vou ficar surpreso se o Tite for demitido, mas em qualquer outra situação eu estou apostando que o Tite permanece na seleção brasileira, sonhando com o título da Copa do Mundo do Catar. Quero explicar para você agora o motivo que levou o Corinthians a impedir que Romero jogasse pelo time em 2019, apesar de o contrato dele valer até o dia 14 de julho. Ele poderia ter disputado todo o primeiro semestre, mas não entrou em campo nem sequer um minuto. Isso tem a ver com uma dívida de 700 mil dólares, ou 2 milhões e 600 mil reais que o Corinthians tem com o Romero. Essa bolada tem a ver com a diferença de câmbio entre o dólar e o real. E aí a gente precisa voltar no tempo. Lá atrás, em 2014, quando ele foi comprado do Cerro Porteño, para que você entenda bem essa história. O Romero queria receber seus salários em dólar. O Corinthians alegou, na oportunidade, que precisava registrar o salário do Romero em real, mas garantiu que pagaria de acordo com as mudanças cambiais do dólar. Naquela oportunidade, cada dólar varia R$ 2,40. Com o passar do tempo, esse valor chegou a bater R$ 4,00, mas o Corinthians seguiu mantendo o salário baseado no real, esquecendo a cotação do dólar. No fim do ano passado, depois de 4 anos e meio de contrato, o Timão procurou o Romero para tentar a renovação. E o Romero falou que só aceitaria discutir essa renovação se o Corinthians arcasse com 700 mil dólares, que equivaliam à diferença de câmbio. Quem conduziu essas negociações em nome do Corinthians foi o presidente André Sanches, que chegou a se reunir em janeiro com o Romero para sugerir que esses 2 milhões e 600 mil reais fossem pagos em 24 vezes ao longo do próximo contrato.
Só que o Romero, sem papas na língua, afirmou que só aceitaria receber esses 2.600.000 se fossem à vista, porque não confiava na palavra de André Sanches. O presidente do Corinthians ficou extremamente ofendido e determinou que o Romero nunca mais jogaria com a camisa alvinegra. O Fábio Carille chegou a dizer, algumas semanas depois, ainda no começo desse ano, que foi uma decisão da diretoria de impedi-lo de jogar pelo time. O tempo passou, o Romero não renovou seu contrato com o Corinthians, também não entrou em campo e nem conseguiu a sonhada convocação para a disputa da Copa América. O contrato do paraguaio com o Timão termina no próximo dia 14, não nesse domingo, o outro, e até agora não há qualquer notícia de um acerto do Romero com qualquer clube brasileiro ou do exterior. Bora falar sobre o São Paulo, que antes de fechar a contratação do Raniel, recebeu uma oferta no mínimo inusitada. Trata-se de Jackson Martínez, atacante colombiano de 32 anos de idade, que disputou a Copa do Mundo do Brasil com a camisa colombiana em 2014. O Jackson chegou a viver grandes momentos no futebol europeu, com a camisa do Porto e do Atlético de Madrid, até que em 2016 se mudou para o Guangzhou Evergrande, da China, com um dos maiores salários do futebol mundial. O problema é que na China ele teve muita dificuldade de jogar. Em 2017 nem chegou a entrar em campo. E na temporada passada, que acabou recentemente no futebol europeu, defendeu o pequenino Portimonense de Portugal. Foram 28 jogos e 9 gols. Apesar de todo esse currículo e da necessidade urgente do São Paulo em encontrar um camisa 9, o técnico Cuca e o Raí, que é o diretor executivo de futebol do Tricolor, decidiram rejeitar a sugestão de contratação do Jackson Martínez. Tudo por causa desse histórico de lesões na China e em Portugal. O Jackson Martínez sofreu uma série de lesões musculares nas 2 últimas temporadas. E aí o São Paulo pensou que correria um sério risco de bancar um salário altíssimo, apesar de o Jackson Martínez estar livre e não ter custo para a compra dos direitos econômicos, mas seria um investimento muito alto para um jogador que levantaria uma série de dúvidas em relação à possibilidade de fazer parte dos grandes jogos. A tendência agora é de que Jackson Martínez tente encontrar um clube para jogar na Major League Soccer, o campeonato de futebol, nos Estados Unidos. Para fechar o vídeo eu preciso falar sobre Raniel, novo reforço do São Paulo, o 12º na temporada. São Paulo vai gastar 12.800.000 reais, que equivalem a 3 milhões de euros. Isso vai representar 50% dos direitos econômicos para o tricolor. O Cruzeiro vai ficar com 15% do valor de uma venda futura. Mas a grande pergunta no Morumbi é: quem ajudou o São Paulo no pagamento desses 12.800.000 reais à vista, levando em consideração que o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras? Uma pessoa da comissão técnica do São Paulo me assegurou que esse dinheiro vem de André Cury, empresário do próprio Raniel. A promessa do tricolor é de devolver esse dinheiro para o André Cury a partir da próxima temporada, quando o fluxo de caixa, na expectativa do Leco, estará regularizado. Mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto é interessante para um clube de futebol brasileiro manter esse tipo de relação com o empresário? E se mais para frente o André Cury pede que o São Paulo contrate um jogador, será que o tricolor vai ter moral para rejeitar esse pedido depois dessa antecipação de quase 13 milhões de reais para a contratação de um jogador? Foram vários os casos no futebol brasileiro em que essa relação entre empresário e clube não terminou nada bem depois de o empresário antecipar ou emprestar dinheiro. Bom, eram essas as informações que eu tinha por agora. Volto a qualquer momento, assim que surgirem mais novidades. Mas antes, queria dizer para você que foi um sucesso o vídeo que eu fiz sobre o ranking com as folhas salariais dos times da Série A. Vários de vocês pediram para que eu fizesse a mesma coisa com os times da Série B e prometo para a próxima semana divulgar esse vídeo com os valores de quanto pagam cada um dos 20 clubes integrantes da segundona em relação a salários de atletas e comissão técnica. Antes de me despedir, queria pedir para você dar um like nesse vídeo, para você se inscrever no canal, para acionar o sininho e para usar o espaço para comentários, para deixar pergunta, dúvida, sugestão, seja lá o que for. Beleza? Um abraço!